blog Contabilidade na Essência e na Forma, alunos do EAD, alunos do presencial, sejam muito bem-vindos ao nosso debate acerca dos investimentos permanentes. Na aula de hoje nós iremos discutir sobre o método de avaliação, que é o método de custo, e nos nossos próximos encontros nós iremos debater acerca do método da equivalência patrimonial. Então, vamos iniciar o nosso debate sobre os investimentos permanentes. Quando nós olhamos o balanço patrimonial, nós temos o ativo circulante e o ativo não circulante. Dentro do ativo não circulante, nós temos o ativo realizável a longo prazo, os investimentos, que é o nosso foco, o imobilizado e o intangível. Então, a primeira coisa para nós compreendermos os investimentos permanentes é saber conceituá-lo, ou seja, quais são os itens que estarão dentro desse grupo de investimentos. Para fazer essa conceituação, vamos lá para o artigo 179, inciso 3, que eu vou pedir licença para ler junto com vocês. Esse artigo diz o seguinte: em investimentos, as participações permanentes em outras sociedades e os direitos de qualquer natureza, não classificáveis no ativo circulante e que não se destinem à manutenção da atividade da companhia ou da empresa. Então, percebam que no grupo de investimentos existem duas situações. Primeiras situações são as participações permanentes em outras empresas, que é o foco da nossa disciplina. O que seriam essas participações permanentes? É quando uma empresa investidora adquire ações de uma SA, Sociedade Anônima, ou cotas de uma sociedade limitada com a intenção, essa palavra é muito importante, intenção, com a intenção de permanecer com esses investimentos. Ou seja, o objetivo da empresa não é fazer especulação, vender essas ações ou essas cotas no curto prazo. O objetivo da empresa é permanecer, muitas vezes influenciar as atividades econômicas e operacionais dessa investida. Então, se você tem uma empresa que adquiriu participações em outras empresas com a intenção de permanecer com essas participações, esses investimentos são classificados dentro do grupo de investimentos permanentes. Mas percebam que a lei também traz outros investimentos que não são classificáveis no ativo circulante e também no ativo realizável a longo prazo. Aqui houve um lapso da lei por não enquadrar o ativo realizável a longo prazo e que não se destina à manutenção da atividade da companhia. Então, por exemplo, uma empresa comprou um terreno com a intenção única de valorização do capital. Ou uma empresa tem um edifício com a intenção de alugar, ela não utiliza na sua atividade operacional. Esse terreno e esse edifício são investimentos, mas estão classificados dentro do grupo de propriedade para investimentos. E aí está no âmbito do CPC 28. Então, o nosso foco dessas discussões, dessa aula de aulas posteriores, é sobre investimentos permanentes a partir da perspectiva de aquisições societárias. Então, por que as empresas adquirem participações societárias em outras empresas? Isso acontece muitas vezes com um objetivo estratégico ou com uma expansão da própria atividade operacional da investidora. Então, por exemplo, o objetivo estratégico da investidora pode ser investir em novos shoppings. Desde que ela ache interessante adquirir uma participação no novo shopping center, ela pode adquirir uma parte dessa empresa investida. Ou a investidora tem um interesse numa matéria-prima específica que é fornecida pela investida. Então, ela adquire uma participação para fazer essas relações intercompanhias, ok? Então, agora que nós entendemos que o nosso foco será os investimentos permanentes relacionados a essas aquisições de participações societárias,
vamos discutir como a contabilidade analisa e avalia esse tipo de investimentos. Para discutir sobre os critérios de avaliação dos investimentos permanentes, nós vamos lá ler juntos o artigo 183, inciso 3, da Lei 6.404 atualizada. Vamos ver comigo. O artigo diz o seguinte: os investimentos em participações no capital social de outras sociedades, ressalvado o disposto nos artigos 248 a 250, pelo custo de aquisição deduzido da provisão para perdas prováveis na realização do seu valor, quando essa perda estiver comprovada como permanente e que não será modificado em razão do recebimento, sem custo para a companhia de ações ou cotas bonificadas. Então, segundo esse artigo, esses investimentos, eles são classificados e avaliados pelo método de custo, exceto os investimentos que estão no âmbito do artigo 248 a 250. Se nós formos olhar o artigo 248 a 250, nós vamos ver que esses investimentos são aqueles que são avaliados pelo método da equivalência. Então, percebam que para a legislação societária só existe dois métodos de avaliação de investimentos. Ou é método de custo ou é método de equivalência patrimonial, tá? Esse critério de avaliação, ele significa dizer o seguinte, que esses investimentos, eles serão ativados para dentro do grupo de investimentos permanentes pelo custo de aquisição. Ou seja, todos os gastos que a empresa efetua para concretizar a transação de compra de participação societária, necessários para a concretização dessa transação, serão ativados e lá permanecerão no balanço patrimonial. Como assim lá permanecerão? Significa dizer que esses investimentos avaliados pelo custo, eles não acompanham as oscilações do patrimônio líquido da investida. Então, a investidora ativou esse investimento pelo custo de aquisição e a investida vai gerar lucro ou vai gerar prejuízo, vai reconhecer ajustes de avaliação patrimonial. A investidora não vai acompanhando essas oscilações do PL da investida. Então, essa é a grande diferença do método de custo para o método da equivalência. A equivalência, a investidora vai equivalendo o seu investimento com o patrimônio líquido da investida. No custo, o investimento permanece pelo custo, exceto quando ocorrer uma perda permanente, segundo o artigo que nós acabamos de ler. Então, como é que nós fazemos avaliações de perdas permanentes? A investidora, quando ela resolve adquirir participações no capital da investida, ela tem que pegar o balancete, fazer acompanhamento das demonstrações contábeis para saber exatamente se o patrimônio líquido da investida não sofreu uma redução. Porque se essa redução acontecer em decorrência de prejuízos inesperados, a investidora deve reduzir esses investimentos para perdas consideradas permanentes. Agora, esse conceito de perdas permanentes não é igual ao conceito das IFRS pelo CPC 01 e AS 36. Então, para a IFRS, a noção de perdas é muito mais perdas estimadas do que perdas permanentes. Então, mesmo que a investida tenha uma perda temporária, a investidora deveria reconhecer essa redução na realização do investimento, ok? Então, quais são os momentos que nós iremos fazer lançamentos contábeis? No momento da aquisição do investimento, quando nós iremos debitar o investimento permanente e creditar um passivo ou creditar as disponibilidades, e no momento que houver uma perda considerada ou estimada ou uma perda permanente, quando nós iremos debitar o resultado, uma conta de despesa e creditar uma provisão para perdas estimadas, ok? Só que existe uma diferença em relação aos critérios de avaliação.
Como nós vimos, pela 6.404, existem apenas dois critérios, método de custo e método da equivalência. Pela IFRS, a partir do CPC 38, existe o método da equivalência, o método de custo e o método do valor justo. Ou seja, as empresas não deveriam utilizar o método de custo, exceto se elas não tivessem como estimar confiavelmente o preço de venda desses investimentos. Então, para as IFRS, o método de custo é uma exceção e o método do valor justo deveria ser um método de avaliação desses investimentos. Vejam só, quando a investidora adquire um percentual de participação no capital social da investida, ela passa a ter direito de receber os dividendos. Então, uma empresa, quando apura lucro, tem a obrigação de distribuir dividendos de acordo com o artigo 202 da Lei 6.404 atualizada. Se vocês tiverem dúvidas acerca da distribuição de dividendos, eu sugiro que vocês acompanhem os nossos vídeos sobre dividendos, que é uma série de debates acerca dos dividendos obrigatórios, mínimos e fixos. Então, uma vez que a investida gerou lucro e vai distribuir os seus dividendos, a investidora aplica o seu percentual de participação sobre os dividendos propostos pela investida e reconhece o seu direito. Como é que isso funciona contabilmente? A investidora debita dividendos a receber e credita receitas com participações societárias no grupo de outras receitas operacionais. Esse é o lançamento contábil para fins de reconhecimento dos dividendos da investida do ponto de vista societário. Está lá normatizado no CPC 30. Do ponto de vista tributário, existe uma exceção que está dentro do artigo 380 do Regulamento do Imposto de Renda. Então, o Regulamento do Imposto de Renda prediz o seguinte, que se entre o momento de aquisição do investimento e o momento de reconhecimento do direito de recebimento, o momento da aprovação pela Assembleia Geral Ordinária, se esse momento for inferior a 6 meses, a investidora, ao invés de creditar receita, ela acreditaria o seu próprio investimento para não sofrer o impacto tributário. Então, essa é uma exceção que a Receita Federal traz, porque ela entende que uma investidora que adquire investimentos e recebe dividendos em menos de 6 meses, da data da aquisição até a data do direito a recebimento, na verdade, ela está recebendo dividendos de algo que ela não participou. Então, o crédito no investimento é para mostrar que o investimento volta ao seu valor original, o valor inicial, sem os dividendos que ali estavam contemplados, tá? Mas isso é um aspecto tributário que eu gostaria que vocês soubessem, que existe essa exceção. O crédito pode ser na conta de investimentos. Mas, do ponto de vista societário, o lançamento contábil é sempre esse. Débita dividendos a receber e credita receitas operacionais de participações societárias. Então, para organizar nosso raciocínio, o método de custo, basicamente a investidora vai realizar 3 lançamentos contábeis. Primeiro, no momento da aquisição, onde ela vai debitar os investimentos permanentes no plano de contas, tem que estar segregado, avaliados pelo método de custo, e creditar um passivo ou creditar disponibilidades pelo valor total necessário para adquirir essa participação societária. Segundo momento, é no momento da distribuição de dividendos pela investida, no momento que a investida provisiona esses dividendos, e a investidora vai aplicar o percentual de participação no capital social total, debitando dividendos a receber e creditando outras receitas operacionais com participações societárias, lembrando dessa exceção que o Regulamento do Imposto de Renda traz. E o terceiro momento é se existir perdas permanentes ou perdas estimadas,
que a investidora irá reconhecer uma conta de resultado, despesas com perdas estimadas e vai creditar uma provisão para a realização do investimento. Então, esses são os momentos que o método de custo reconhece. Para finalizar, vamos fazer um exemplo que eu vou ler junto com vocês para tornar claro esse conceito de avaliação de investimentos pelo método de custo. Vamos lá. A empresa A adquiriu em 1º de janeiro do ano 1 9% do capital social da empresa B pelo valor total de 108 mil. E em 31 de dezembro do mesmo ano, a empresa B apurou um lucro no valor total de 600 mil e declarou dividendos propostos a pagar no valor de 300 mil. No dia 10 de janeiro do ano 2, os dividendos foram aprovados pela Assembleia Geral Ordinária, os quais foram pagos 2 meses a partir da data de aprovação. Na mesma data da venda das ações, o patrimônio líquido da empresa B era de 1.500.000, tá? Então, nesse exemplo, o que é que nós temos? Uma investidora adquirindo participações com a intenção de permanecer com essas participações sobre a investida. Se essa investida não for controlada, não for uma coligada, não for um controle conjunto, esse investimento não pode ser avaliado pela equivalência e terá que ser avaliado obrigatoriamente pelo método de custo, conforme o artigo 183 que nós lemos, inciso 3 da Lei 6.404. Então, no momento que a investidora adquiriu esse investimento por 108 mil, ela irá debitar investimentos permanentes e creditar banco, considerando que foi uma aquisição à vista. No momento que a investida gerou lucro, a investidora não acompanha, dentro das suas demonstrações contábeis, o lucro que foi gerado pela investida. Então, o método de custo não vai acompanhando as movimentações do PL da investida, o investimento permanece pelo custo. Qual é o momento que a investidora irá reconhecer o seu direito a receber os dividendos? No momento que a investida declarar e provisionar esse passivo. Então, a investida vai declarar seus dividendos, a investidora vai reconhecer o seu percentual de participação e vai chegar nos dividendos a receber de 27 mil. Então, a investidora, no momento que a investida declarou, irá debitar dividendos a receber, 27 mil, e creditar outras receitas operacionais com participações societárias, 27 mil. 2 meses após, quando for realizado o pagamento, a investidora irá debitar o banco e creditar o seu direito de dividendos a receber. Então, um exemplo bem simples, mas que envolve o método de custo, que é um método efetivamente mais simples na avaliação desses investimentos, porque os investimentos, em linhas gerais, permanecem pelo custo de aquisição e os dividendos não influenciam a conta de investimentos. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês gostam desse assunto, nos acompanhem. Nas próximas aulas, nós estaremos discutindo sobre o método da equivalência patrimonial. Forte abraço a todos e até logo!